como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Essa citação, que está em Gênesis 39, 8, 9, ela não é feita aqui por acaso, os nossos debatedores sabem disso. Eles estabeleceram uma ordem de palestras, nós temos acho que 20 minutos para cada um, é isso? Acredito que sim. E eu passo a palavra na forma estabelecida ao Fernando, depois de 20 minutos, que você vai marcar, porque eu não serei censor dos debatedores, dos palestrantes, e depois a Kelly entra depois do Fernando. Me cerquem porque eu sou advogado de júri. E advogado de júri, quando começa a falar, não quer parar. Eu gostaria de dizer que é uma honra muito grande ter recebido esse convite, principalmente, doutor Homero, nunca pude lhe dizer isso, mas eu me inspiro muito no senhor. Embora a gente tenha se visto muito pouco, mas eu inspiro muito no seu trabalho, na sua forma firme, intransigente com o direito e com a justiça, mas ao mesmo tempo muito polida. E eu tento ser um discípulo longínquo do senhor. Doutora Kelly, é um prazer tê-la conosco aqui. Flaviana, muito obrigado, obrigado a todos pela presença. Escolhi esse tema, falar sobre a síndrome da mulher de Potifar. Eu sou pouquíssimo teórico e muito mais pragmático. Eu gosto da coisa acontecendo e eu resolvi falar sobre isso quando Flaviana me convidou, porque me parece que tem muita pertinência com o cenário atual que a gente vive hoje, de violência doméstica, de opressões de classes, enfim. Pois bem, procurei saber com os grandes quem tinha sido o autor dessa teoria. E quando a gente pesquisa, a gente não consegue achar um nome do autor dessa teoria da síndrome da mulher de Potifar. Todo mundo fala que tem raízes bíblicas, e de fato tem raízes bíblicas. E eu fui procurar, me parece que essa teoria começou a ganhar corpo com os estudos de Mendelssohn, lá na faculdade, na Universidade de Jerusalém, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando as atrocidades do nazismo vieram à tona, e Benjamin Mendelssohn começou a elaborar um estudo que a gente hoje chama de vitimologia. E ali, e eu preciso de passar por esse contexto, embora eu não goste muito de contextos históricos, mas ali o Mendelssohn, entre outras coisas, ele separou a vitimização entre vitimização primária e vitimização secundária. A vitimização primária seria o sofrimento da vítima no momento do ato, a grosso modo. A vitimização secundária seria o momento da investigação, principalmente no que tange aos crimes contra a dignidade sexual, em que a vítima é submetida a um novo sofrimento, o sofrimento de ver o seu sofrimento anterior exposto, muitas vezes por alguém que não tem um mínimo de preparação para ouvi-la. E aí eu sou fã do professor Rogério Greco, e ele tem uma posição nesse sentido, e eu concordo com ele, até porque quem sou eu para não concordar com o Greco, de que os crimes sexuais, obrigatoriamente, as vítimas deveriam ser ouvidas, as vítimas mulheres, deveriam ser ouvidas por outras mulheres, uma delegada mulher, uma investigadora mulher, uma promotora de justiça mulher, uma juíza mulher. Porque o homem não tem sensibilidade suficiente para lidar com essas situações. Isso daí acaba fomentando uma outra crise de justiça, chamada cifra negra da criminalidade, onde nem todos os crimes que acontecem são investigados. E, voltando aí para os estudos de Mendelssohn, é necessário a doutrina ter um papel importantíssimo nos deslindes das causas criminais. E algumas teorias foram sendo criadas. Temos aí a teoria da mulher maltratada, um caso daquela Judy Norman, que ela foi maltratada, sediciada, explorada, espancada, obrigada a se prostituir pelo marido durante quase 20 anos. E aí,
Depois de ela não aguentar mais, ela compra uma pistola e um dia o marido dormindo, ela vai lá e pô, dá um tiro na nuca e o marido morre. E ela foi condenada, porque a discussão que se travou na época era se a Judy Norman tinha agido em legítima defesa ou não. E eles entenderam que o marido dormindo não tinha ameaça atual e não tinha ameaça iminente. Eu não conheço, logicamente, o processo, as reminiscências desse processo, mas a gente estuda isso nesse caso aí, e ela foi condenada. Depois nós tivemos uma outra situação da Bobet, que, de igual modo, foi ser viciada pelo marido durante muitos anos. Só que o barulho não foi Paul, foi zip. E ela seccionou o pênis do marido. E aí a discussão veio à tona se ela teria agido em legítima defesa ou não. Mas a saída para ela foi a inexigibilidade de conduta diversa. Olha que interessante isso. Porque, embora mantida a ilicitude, retirou a culpabilidade. Porque a inexigibilidade de conduta diversa, quem estuda a teoria do crime aí sabe que ela está situada lá na culpabilidade e ela foi absolvida. Então, dois casos interessantes, e a partir daí começou a se discutir. Só um minuto, deixa eu tomar uma aguinha. Sobre a teoria da mulher maltratada. Inclusive, existe uma discussão hoje que se a mulher que atira no seu agressor pelas costas, e não é, doutor Homero, um tiro nas costas, mas é um tiro pelas costas, se essa mulher, ela deveria responder pelo crime de homicídio qualificado pela traição. E muitos defendem que não, porque, de fato, se nós formos analisar, em que pese aí essa pregação toda de igualdade, e eu concordo que nós devemos, sim, sermos iguais em direitos e obrigações, mas fisicamente é inegável que existem diferenças entre mulher e homem, e a mulher necessita, sim, necessita e muito de uma proteção especial. Dessas teorias, desses mecanismos de proteção da mulher, surge em 2006 para nós a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha é um mecanismo, eu estava ouvindo hoje mais cedo a palestra da doutora Elidiadna, falando sobre ser uma das leis mais lindas que nós temos, mas que falta a ela eficácia. E o debate que eu trago hoje aqui é exatamente em torno disso. A Lei Maria da Penha é um desses mecanismos fantásticos que surgiram para proteger a mulher. E que, às vezes, e muitas das vezes, ela vem sendo desvirtuada. E aí eu chego na teoria da síndrome da mulher de Potifar. E é bacana que, quando a gente começa a ler sobre essa teoria, a gente se depara com um monte de opinião. Eu estava lendo um artigo recentemente que o escritor estava dizendo que Potifar era a mulher, e não é. O doutor Homero já adiantou isso aí para a gente. Potifar é um personagem bíblico, ele, em razão da inveja dos irmãos, ele foi vendido, perdão, Potifar não, José. José é um personagem bíblico que, em razão da inveja dos irmãos, ele foi vendido aí como escravo, e aí, nessa escravidão, ele foi trabalhar na casa de um homem importante, aí sim, Potifar, e Potifar confiou a José todo o seu patrimônio, toda a sua casa. E a palavra não fala isso, mas tudo nos leva a crer que José era um boa pinta. E a mulher de Potifar se interessa por José. E foram várias investidas, até um dia em que ela segura José e quer partir ali para as vias de fato. José se desvencilha e fala exatamente isso que o Homero falou aí, eu vou chamar de Homero também aqui, que ele diz, olha, meu senhor me confiou todas as coisas, menos a senhora. E ele se desvencilha, e ele sai, mas a capa dele fica na mão da mulher.
E quando fica na mão da mulher, ela começa a gritar. Fala, olha, eu fui assediada, e o interessante, é bastante interessante a gente fazer uma leitura atenta, que ela não fala só que foi assediada, ela começa a transferir culpa. Esse egípcio, né, esse hebreu que você trouxe aqui, Isabela é minha assessora aqui para assuntos bíblicos, que ela conhece mais do que eu. Esse hebreu que você trouxe aqui para dentro da nossa casa, ou seja, esse hebreu e que você trouxe, tentou me estuprar. E Potifar, então, manda prender José e ele vai preso. E me parece que a filigrana dessa teoria, a gente, num primeiro momento, a gente olha assim e fala, a teoria é uma teoria de falsa acusação. A teoria é uma teoria de denunciação caluniosa. Mas quando a gente estuda um pouco mais atentamente, a gente vai ver que o crime de estupro naquela época era punido com a pena de morte. E a pena de morte, ela era executada em poucos dias, talvez em no máximo uma semana. E José não foi executado. E aí, pensar por que José não foi executado. Porque Potifar conhecia tanto o caráter de José, quanto talvez o não tão bom caráter assim da mulher. E aí o Greco fala uma coisa interessante, que essa teoria, ela muito mais do que uma acusação, ela passa pela verossimilhança da palavra da vítima. Captaram? A verossimilhança da palavra da vítima. E hoje a nossa jurisprudência dá um peso imenso e quase absoluto, relativizando muito o artigo 158 do Código de Processo Penal. Hoje a palavra da vítima, que a jurisprudência, quando você vai ler a jurisprudência, eles dizem, olha, a palavra da vítima tem especial relevo, desde que em consonância com as demais provas dos autos. Mas não é assim que acontece. Eu selecionei 3 casos que eu trabalhei e eu vou mostrar para os senhores que não é assim que acontece. Eu gostaria de ter feito, mas talvez porque a gente fica afoito para começar o debate logo, eu gostaria de ter dito no começo que isso aqui é muito menos uma palestra e muito mais uma provocação à reflexão. E a gente, principalmente quem lida com o Tribunal do Júri, sabe que é um dos chavões, mas é um chavão que permeia o senso comum, é aquele chavão de dizer assim, e eu vou fazer uma pergunta aos senhores, e por favor não me respondam, e nem respondam para os senhores mesmo agora, deixe para responder no final. O que é mais pernicioso? O que é mais, o que é pior? Um inocente condenado injustamente ou um culpado que não foi condenado? Essa pergunta é necessária, muito necessária, porque eu separei 3 casos e vou trazer para os senhores aqui. Lógico, óbvio, são casos que tramitaram em segredo de justiça, então eu jamais vou falar da comarca, jamais vou falar do número, jamais vou falar de nome, mas eu vou contar as nuances do caso. O caso A, teve uma fusão de elementos, que é uma verdadeira bomba relógio. Nós tivemos uma mulher que mentiu, tivemos um homem inocente, tivemos uma juíza que não soube separar a realidade das impressões que a dissonância cognitiva lhe trouxe no caráter. Nós tivemos esse caso, especialmente, foi o seguinte: mulher A e homem B eram casados.
Em determinado momento da vida, mulher A resolveu ter um relacionamento extraconjugal. Até aí, tudo bem. Só que nessa cidade longínqua que eles residiam, tem uma outra cidade perto que existia quase que anualmente ou bienalmente um festival de música. E essa moça, como estava apaixonada pelo namorado, pelo amante, ela resolve que ela gostaria de ir nesse festival de música com ele. Só que ela tinha o marido em casa. E o marido, embora trabalhasse de escala, no dia do festival ele ia estar em casa. Então ela teve uma ideia macabra. Eles tinham um costume, esse casal, de brigar entre si, às vezes até provocar a briga, para poder ter um retorno, e aquele retorno ali acendia, chama, tal, tal, e ela fez isso. Ela brigou, chamou o marido, tal, brigaram, imediatamente convidou ele para voltar, e aí eles retornaram ali naquela paixão, e aqui nós somos todos adultos, eu não vou medir muitas palavras, e ela premeditadamente pediu para ter sexo anal com ele. E aí ele prontamente atendeu, tal, e eu digo premeditadamente, vocês vão entender por quê. Acabado o ato ali, ele dormiu, ela foi para a delegacia, disse, olha, fulano de tal me estuprou, é meu marido, mas me estuprou, e eu preciso de medida protetiva. Foi imediatamente a exame de corpo de delito, constatou a fissura anal, ela tinha realmente escoriações, que o sexo vaginal certamente seria mais difícil deixar. O marido já acordou com a polícia na porta da casa. Foi afastado do lar e ela foi para o festival de música. Pois bem, ela só não esperava que a ação nesse tipo de caso é pública e incondicionada. Ela, talvez pela leiguice dela, imaginou que depois ela não ia levar à frente, mas não foi assim que aconteceu. Esse cidadão foi processado, julgado, condenado e cumpriu pena de 10 anos de cadeia por causa disso. Ela me procurou depois, chorando, procurou igreja, procurou refúgio na espiritualidade, porque se arrependeu. E aí eu a orientei a falar a verdade. Mas quando ela procurou as formas, alguém orientou que ela responderia por crime de denunciação caluniosa, e esse caso não teve um desfecho bom, porque o rapaz foi condenado e cumpriu, e era mentira. Ele não causou esse mal. Caso B, se é que dá tempo ainda, tá, pessoal? Não sei, vê o tempo aí. Caso B. Você tem 7 minutos. Opa. Pode continuar, doutor. Ok. Caso B. Nós tivemos uma situação, doutor Homero, que um cidadão, quando da separação, ficou com a guarda de uma criança de 4 anos. Posteriormente, a mulher arrumou um outro companheiro que era policial, e numa das visitas, ela disse que o pai, quando dava banho na criança de 4 anos, alisava de forma libidinosa o órgão genital dessa criança. Pois bem, a criança não voltou para casa e houve um processo. E nesse processo, o Ministério Público pugnou pela absolvição. O cidadão foi absolvido. Ok? Tendo sido absolvido, o Ministério Público não tinha o pressuposto recursal de sucumbência. Então, o Ministério Público não sucumbiu, não poderia recorrer. A mãe da criança, mesmo sem ter sido habilitada como assistente de acusação, ela recorre e o tribunal aceita o recurso. Veja bem, é possível
que qualquer interessado recorra, sim, é possível. A lógica é a mesma da ação de iniciativa privada por inércia do Ministério Público. Mas nesse caso aqui não houve inércia, porque não havia sucumbência do Ministério Público. Simplesmente o Ministério Público não recorreu porque pediu a absolvição. Pois bem, a mãe da pessoa, da menina, recorre, o tribunal aceita o recurso. Nesse recurso, o Ministério Público de primeira instância fala que é caso de absolvição. Ministério Público de segunda instância fala que é caso de absolvição. Tribunal desse estado longínquo, lá na Suíça, diz que não, que discorda e condena o rapaz. Pois bem, quando essa criança faz 18 anos, ela me procura o meu escritório e me conta essa história. Eu prontamente falei: olha, eu não posso ir contigo, mas se você quiser contar a verdade, procure um cartório, faça uma escritura declaratória sem a minha presença, conte o que aconteceu e me traga aqui. Aí a menina falou: olha, mas falaram que a minha mãe vai responder por um crime de calúnia. Falei: não, seria denunciação caluniosa, mas já está prescrito. A sua mãe não vai responder por nada mais, faça o que é certo, se você quiser. E a menina foi. E eu trouxe essa escritura declaratória, entrei com uma ação de justificação e, após a ação de justificação, revisão criminal. Em sede de revisão criminal, doutor Homero, o Ministério Público opina pelo provimento da revisão criminal, num parecer muito lindo. E, mais uma vez, o Tribunal de Justiça desse estado longínquo, lá da Suíça, diz que não, e que não é caso de prover, e o cara é condenado até hoje. Caso C, dá tempo? Caso C é mais brando. Uma ameaça. 4 minutos. Uma ameaça em sede de violência doméstica. A mulher, naquela audiência do artigo 16, resolve ir lá e falar que mentiu. A magistrada que presidia de um estado longínquo, lá na Suíça, vira e fala assim: olha só, o judiciário não é brincadeira. Se a senhora vier aqui e falar que a senhora mentiu, eu vou processar a senhora por denunciação caluniosa. Lógico, eu me insurgi na hora. Eu me insurgi, falei: excelência, com todo respeito, a senhora não vai processar ninguém. O dominus litis aqui é o Ministério Público. E eu sei que foi um embate ali e a mulher não se retratou. Lógico, nós recorremos depois, o desfecho não preciso te contar, mas eu quis trazer esses 3 casos aqui. Eu quis falar dessa teoria aqui, para mostrar a quanto anda, o quão sério está o momento que nós vivemos, desse protagonismo exacerbado que se dá à palavra da vítima. É necessário, e aí, e não são palavras minhas, que na forma como está hoje, da forma como tem sido usado hoje, a Lei Maria da Penha está com os dias contados, que há de se adotar aqui, talvez, o modelo americano, que seria uma lei de proteção da unidade familiar, onde os direitos são iguais. O homem infrator que responda com os rigores da lei, mas que a mulher infratora também respondesse com os rigores da lei. Eu encerro minha fala aqui, vou passar a fala à doutora Kelly, peço desculpa se me prolonguei demais e se trouxe pouca teoria, mas eu sou pragmático. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Eu acho que foi rigorosamente dentro do tempo, com a extensãozinha que a gente deferiu. Kelly, você com a palavra, parabenizando as realizadoras desse magnífico congresso. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui. Foi uma satisfação, um prazer imenso ouvi-lo, viu, doutor? Foi enriquecedor. E agora eu vou me valer das exposições que o doutor fez. Eu não consigo falar doutor, porque aqui em Portugal, se não falar doutor, dá um problema. Pronto.
eu vou fazer algumas comparações, aproveitando das exposições que foram feitas, algumas comparações, e ainda trouxe também um caso, até para fazer uma comparação e demonstrar, porque nós temos uma ferramenta, né, que é a justiça, nós temos aí que nos valermos da lei para proteger a mulher, obviamente, mas infelizmente a lei, algumas mulheres estão se valendo da legislação para causar maldade, como o doutor bem falou. Então, o que acontece? Aqui em Portugal, nós não temos uma lei específica, como é a lei da Lei Maria da Penha. Aqui em Portugal nós temos a previsão no artigo 152, que é a violência doméstica. É um crime também de natureza pública. E aqui, diferentemente, temos a violação sexual. O que acontece? Muitas vítimas, né, muitas mulheres vão, aqui nós chamamos de esquadra, delegacia chamamos de esquadra, vão até a esquadra e fazem algumas denúncias. E ali faz um agravamento dessa violência doméstica com a agravação da violação sexual. O que acontece? Com o decorrer da investigação, algumas se arrependem. Aqui em Portugal, o processo penal é um pouco diferente do Brasil. Nós temos aqui também o requerimento da abertura de instrução. A abertura de instrução é uma fase processual que ela fica um pouco depois do inquérito, e aqui quem conduz o inquérito é o Ministério Público, não é um delegado de polícia, é o Ministério Público, e um pouco antes da fase de julgamento. Portanto, durante essa fase de requerimento de abertura da instrução, pode haver a suspensão provisória do processo, ou talvez até propriamente o arquivamento dos autos, mediante uma declaração da vítima de violência doméstica, né? Então, o que acontece? Como tem ocorrido muitas denúncias por parte de violência doméstica, e decorrido o prazo, elas acabam voltando, fazem as declarações e enviam para o Ministério Público requerendo o arquivamento dos autos, informando que não tem interesse, que as coisas voltaram a ficar as boas, digamos assim. O Ministério Público, apesar de ter a legitimidade na condução do processo, né, avalia toda a situação e ali pode suspender provisoriamente o processo por um período, suponhamos de 6 meses, se no decorrer dos 6 meses nada aconteceu, o processo é arquivado, ou dar continuidade aos autos, ou então aplicar até uma injunção, digamos assim. Só que tendo em vista o quanto isso tem acontecido, exatamente porque acredito eu que as pessoas hoje em dia elas estão fazendo uma devida confusão. Há qualquer discussão ou há qualquer desentendimento, já vai logo na esquadra, faz uma denúncia, estou sofrendo violência doméstica. Não quero desmerecer, porque aqui às vezes pode causar levanta aqui uns certos questionamentos, quando nós vamos falar dessa situação da violência doméstica, né? Não quero levantar nenhum questionamento, mas estamos falando da liberdade das pessoas, de um indivíduo. E quando se trata da liberdade, que é um bem essencial, é um bem que não tem valor, nós devemos ter noção dos atos praticados. E acredito que as pessoas, como foi um dos casos trazidos pelo doutor, a pessoa vai lá, faz a denúncia e ela não tem noção do que o ato que ela está praticando, a denúncia que ela está fazendo, pode trazer para o outro. Aproveitando e citando aqui um exemplo de um caso também, que foi de uma senhora que fez a denúncia, também era um casal, eles eram casados, ela fez a denúncia de violência doméstica com a violação sexual. Depois ela se arrependeu, disse que aquilo não aconteceu, acabou por ser, que ela disse que foi consentida. No momento, ela falou que estava com raiva, porque ela tinha acabado de descobrir que o esposo tinha tido uma relação com uma outra pessoa, tinha havido uma traição ali, e para descontar
essa traição, ela foi até a esquadra após ter a relação e fez essa denúncia, só que neste momento já era tarde. O que acontece? Ela fez a carta, como eu disse, no momento em que se deu ali a abertura de instrução, ela foi chamada para se constituir assistente, fez a carta, uma declaração a próprio punho, dizendo que não tinha interesse que o procedimento criminal desse sequência, que afinal não aconteceu aquela situação, entretanto, trata-se aqui de um crime de natureza pública. E o que acontece? Em Portugal, o crime de violação sexual, ele é semipúblico. Houve o arquivamento dos autos no que tange a violação sexual, porém, o Ministério Público ainda assim entendeu dar continuidade à violência doméstica agravada. Esse indivíduo hoje está com a pulseira eletrônica, que é o mesmo que a tornozeleira, não consegue emprego em lugar algum, porque assim que as pessoas veem a pulseira eletrônica, é logo dispensado. E o que ela faz? Como ele não pode se aproximar da localidade onde ela está, ela fica vigiando ele, monitorando com o aparelho em que ela recebe. Ela simplesmente para o carro no local próximo à casa dele, quando aquilo dá sinal, ela sabe que ele está em casa. E quando não dá sinal, ela fica até dar sinal para ela saber que ele está chegando em casa. Ou seja, ela fica monitorando ele com aquele aparelho que supostamente era para ser usado em favor de mulheres que definitivamente são vítimas de violência doméstica, ela usa para vigiá-lo se ele está ou não com outras mulheres. Então, para ter uma noção de onde está chegando e a proporção que está tomando. Então, usando aqui, pegando na fala do doutor, o que é pior? Né? Um inocente preso ou um culpado solto? O que é pior? Aqui em Portugal, o valor probatório das declarações não tem especificamente, quando se trata da palavra, né, das declarações da vítima, e neste caso existe aqui duas formas, né, falando de forma mais prática, processualmente falando. Quando nós vamos falar no processo, tem a vítima, por se tratar de um processo de natureza pública, a vítima, se ela não se constitui assistente no processo, ela vai ser simplesmente assumir o papel de vítima e vai ser arrolada como testemunha do Ministério Público, ou ela pode se constituir como assistente no processo e deduzir um pedido de indenização ali. Quando ela se constitui assistente no processo, ela não tem obrigatoriedade de prestar juramento em suas declarações. E no que tange as declarações prestadas em sede de julgamento das testemunhas, tanto quanto do assistente de acusação, não existe aqui uma forma específica de valor probatório, senão pelo princípio da livre apreciação previsto no artigo 127 do Código de Processo Penal, que nada mais é que a apreciação das declarações com base na experiência comum do julgador, ou seja, vai com base na experiência do juiz. Se o juiz entender que aquela pessoa prestou as declarações de forma verdadeira, é suficiente, o que no meu íntimo e humilde opinião é um absurdo. Eu trouxe aqui também, para poder citar, que eu achei muito interessante, o que eu acho mais sensato, é que o Supremo Tribunal de Justiça espanhol, tendo em vista essa situação das declarações prestadas pelas vítimas de violência doméstica, bem como nos crimes sexuais, o Supremo entendeu verificar 3 requisitos necessários para dar a decisão. Não basta simplesmente ouvir e se valer da livre apreciação da prova. Tem que cumprir os 3 requisitos, que é o da ausência da incredibilidade subjetiva, o da verossimilhança e o da persistência da incriminação. Se não estiver
esses 3 requisitos, então eles não admitem as declarações das vítimas. Então, eu acredito que esse seja a forma mais correta e mais sensata. Acredito que falta aqui atos do legislador de estar verificando essa situação, porque, infelizmente, a ferramenta judicial na mão de algumas pessoas tem se tornado um brinquedo. E é isso. Olha, doutor Homero, só me permite retornar um minutinho aqui? Claro, claro, claro. O Kelly, que bacana a sua fala, e você foi falando, eu fui anotando umas coisas aqui, quando você fala de injunção aí. Aqui, por exemplo, você tem uma ideia, como que a coisa é tão dispar. A lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela não admite sequer instituto despenalizador da Lei 9.099. Então, veja bem, ameaças recíprocas em sede de violência doméstica. O homem e a mulher, ambos se ameaçaram. Ele vai responder pela Lei Maria da Penha. Não vai poder ter qualquer tipo de benefício. Ela vai responder pelo Código Penal, podendo fazer ali os institutos da transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, né? Claro, vai caber um ou outro, mas, grosso modo, é isso. E é muito assim, a gente vê, quando você diz aí a respeito de causar maldades, aqui no Brasil, a gente vê o uso da Lei Maria da Penha até por questões patrimoniais. Pessoas que ingressaram na casa do namorado porque não tinha onde ficar, ingressaram premeditadamente, arrumaram a medida protetiva, afastou o rapaz da casa e foi morar com o outro. Então, essas minúcias que a gente começa a pensar até onde vai a utilidade da Lei Maria da Penha. Eu não sou contra a proteção, muito pelo contrário. Eu fico triste de a nossa sociedade ter que ter uma lei para dizer o óbvio, que a mulher merece ser protegida, a mulher merece ser guardada, a mulher merece ser venerada, porque, afinal de contas, cada um de nós já fomos pessoas presas num corpo de mulher. Esse dia eu falei com minha mulher, falei, olha, eu sou um homem que já fui preso no corpo de uma mulher. Ela falou, como assim? Eu falei, sim, fiquei 9 meses preso no corpo da minha mãe. Aí ela morreu de rir, mas é uma verdade. Nós devemos esse respeito às mulheres. Nós devemos esse respeito às mulheres. Mas nós não podemos também tapar o sol com a peneira. Dizer que tudo o que acontece no âmbito da violência doméstica é merecedor dos rigores para o homem, que ele já toma o nome de agressor. Você não vê ninguém quase que falar em agressora, é agressor. Outra coisa muito séria, e é uma situação que a gente levantou recentemente no interior de São Paulo, num caso que nós tivemos, é o crime de descumprimento de medida protetiva. Aí o pessoal fala, isso é um crime próprio, né, doutor Homero? É um crime próprio de homem. Eu falei, mas peraí, a medida protetiva, a gente precisa entender isso, e as mulheres precisam entender isso também, que ela é uma medida em reverso. Ela obriga tanto o homem quanto a mulher. Então, se obriga tanto o homem quanto obriga a mulher também é sujeito ativo do crime de descumprimento de medida protetiva, e isso é uma coisa que nós devemos pensar nisso daí. Até porque, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, o que essa lei procura é a pacificação social, é a pacificação familiar, e a gente não vai ter pacificação familiar enquanto o fiel da balança pender ou para um lado ou para o outro. Só queria dizer, complementar com isso aí, doutora Kelly. Muito obrigada pelo complemento, e é exatamente isso, porque a medida protetiva, ela tem que servir para ambos, porque a mulher, ela acha que a medida protetiva, ela foi imposta apenas para o homem. Foi como esse caso, esse exemplo que eu citei, que pelo fato do homem estar com a pulseira eletrônica, ela se valia do aparelho
para policiar ele, para vigiar, saber que horas que ele saía de casa e que hora que ele estava em casa, se ele estava com alguém em casa. Isso é um absurdo. Ela fez a própria prisão dele para ela controlá-lo, o que é um verdadeiro absurdo. Verdade. Tivemos Me cabem trazer algumas provocações. Em primeiro lugar, eu quero lembrar, um dos grandes sábios com os quais eu convivi foi Raul Monjardim Castelo Branco, na CST. E a gente falava de processo civil na época, da flexibilização em relação às hipóteses de inépcia. É evidente, quando você começa a olhar o tecido social e olhar a quebra que há nesse tecido social, que você crie leis que podem ser, num primeiro momento, leis protetivas e necessariamente serão. Me parece também, Fernando e Kelly, que nós não podemos tomar as exceções como regra. Eu acredito que essa moça que vai ver a pulseira eletrônica, ela não seja a regra em Portugal, né? Eu acho que nem no Brasil. E, evidentemente, quando a Kelly diz que a ferramenta judicial nas mãos de algumas pessoas pode ser um tormento, eu concordo, porque como tem juiz julgando mal? E é nesse sentido que eu concordo com você, viu, Kelly? Sabe, a lei não é boa ou ruim, o que eu ouço, o que eu conheço, o que eu vejo, é que a lei é majoritariamente boa. Que a Lei Maria da Penha é boa. É evidentemente que a análise de prova dos nossos julgadores, Fernando, é uma análise de prova punitiva. Quando você fala que o Ministério Público pede absolvição e o juiz condena, você admitir que o juiz possa condenar quando o autor, o dono da ação penal, dono aí com todas as aspas possíveis, pede a absolvição, eu acho que você quebra o princípio acusatório. Né? Você tem aí um resquício autoritário do processo penal, e isso é um absurdo. Se o Ministério Público, a quem compete a iniciativa da ação penal, ele entende que não há base para que a acusação que ele propôs prospere, não cabe aos tribunais condenarem. Mas nós sabemos como os nossos juízes, infelizmente, julgam. Sabe, que me desculpem os juízes que nos ouvem, que nos escutam, mas nós temos uma justiça que ainda hoje o ministro Fux disse certa vez que o judiciário não pode virar as costas para a opinião pública, o judiciário pode e deve virar as costas para a opinião pública. O ministro recém-escolhido Zanin disse uma coisa que eu dizia e repito sempre: juiz não combate crime, juiz julga. Quem combate crime é quem faz a persecução penal. Um juiz dizer que está ali para combater o crime, a primeira providência que esse juiz tem que ter é se dar por impedido. Né? Eu estou aqui para combater o crime, então, companheiro, peça, companheiro ou companheira, peça exoneração do seu cargo e vai fazer concurso para promotor. Sabe, você quer combater crime, você vai fazer concurso para promotor, vai ser delegado de polícia, vai ser oficial da polícia militar, vai ser delegado federal, vai fazer qualquer outra coisa menos ser juiz. O juiz julga e deveria julgar observando a Constituição. É o que a gente espera dos julgadores, esse é o papel e a função do magistrado. É evidente, Fernando, que me parece que nos casos que você citou, você teve um péssimo julgamento por força da visão estereotipada dos magistrados. Né? Olhar a prova, entender a prova, o objeto da prova, a finalidade da prova, isso é muito difícil. Eu não acredito que a lei seja ruim. Eu volto a frisar, eu acho que a aplicação dela pelos nossos magistrados, e nós não podemos, e aí permitam-me os companheiros de mesa, acho que há um equívoco conceitual, né? O mau uso que algumas poucas pessoas...
Porque é inegável, sabe, eu dizia isso, nós, a minha geração, eu que tenho 66, né? Eu sou machista, eu sou racista, são coisas que vieram com a minha geração. Por mais que eu tente combater isso, essas coisas fazem parte, sabe? Mas não, sabe? A gente ouvia na nossa adolescência piadas ou frases que hoje são incompatíveis com o estágio civilizatório que nós estamos vivendo, mas que ficaram, infelizmente, entranhados em nós. Né? Quantas coisas. Agora, nós temos que ter a inteligência e a sabedoria de não repercutirmos isso. Então, quando você fala, por exemplo, a Lei Maria da Penha é inegavelmente um avanço. Sabe, como é que você faz a igualdade desigualando os desiguais? Os desiguais não podem ser tratados de forma igual. Se eu tenho uma opressão clara aos negros, eu tenho que ter um sistema de cotas. Eu preciso que tenha isso. Haverá chegar um dia que nós não necessitaremos de um sistema de cotas. Mas, para isso, e eu estou buscando um sistema de cotas, para não discutirmos especificamente Maria da Penha, mas, para isso, nós temos pago o nosso déficit com a escravidão negra no Brasil. Então, a gente precisa entender que, para avançar, nós precisamos desigualar. Sabe? Eu sei que meu tempo está terminando, faltam 2 minutos. Eu vou tentar, Flaviana. Ontem eu sei que eu tinha 2 minutos e ultrapassei. Eu não vou ultrapassar esses 2 minutos. Eu acho que as provocações que o Fernando e a Kelly trouxeram foram magníficas. Eu agradeço a contribuição para esse debate. Eu trouxe algumas inquietações minhas. Kelly, a questão da prova é evidente quando você diz que a gente precisa ter... A palavra da vítima tem um peso, ela tem um peso, mas essa palavra isoladamente considerada, ela não é nada, ela tem que ser analisada no seu conjunto probatório, e livre convencimento do magistrado é livre convencimento motivado. Né? Eu acho que não quer dizer nada. E aí eu quero saudar a advocacia aqui presente, a advocacia feminina, e permita-me, Flaviana, eu já encerro com essa saudação, saudando a conselheira estadual Samantha Mignon, que está aqui, sabe, é um prazer reencontrá-la, é um prazer sempre, porque integra o meu órgão de classe, a Ordem dos Advogados é o órgão ao qual eu pertenço e ao qual tenho orgulho de pertencer. Agradeço e parabenizo essas visionárias que fizeram esse seminário. Obrigado. Abraço a todos. Abraço. Pessoal, muito obrigada e a gente vai voltar para a sala principal.